Olá, hoje nós vamos para o capítulo 29 do segundo livro das Crônicas. É o reinado de Ezequias. Acás morreu. Seu filho Ezequias assume o trono. Acás foi um desastre. Infiel, idólatra, praticamente fechou o templo, fechou as portas do templo, usou os objetos do templo para coisas pagãs. Foi um horror. Ezequias, seu filho, vai assumir o trono. E Ezequias vai empreender, e este capítulo vai ser sobre isso, uma grande reforma religiosa, uma restauração da fé, da religião e principalmente do templo, uma purificação do templo. Ou seja, Ezequias é o responsável por essa grande restauração religiosa, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ler esse capítulo, aprofundá-lo, porque essa é a proposta que eu tenho feito para vocês. Vamos ler a Bíblia inteira, muito importante ler a Bíblia inteira, e o mais importante ainda, ler entendendo, compreendendo, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, conduzido pelo Espírito, e lembre-se, hein? Assistir o vídeo, dá o joinha, dá o like aí, ó, para quê? Para esse vídeo ser cada vez mais divulgado, e mais pessoas terem contato com esse conteúdo. Uma outra coisa que eu peço a você é que compartilhe esse vídeo e chame também outras pessoas para fazer parte dessa nossa caminhada. E outra coisa que eu peço, se inscreva no canal. Vamos lá? Capítulo 29. É importante lembrar que tudo, eu estava dizendo para você, todo o livro das Crônicas, ele tem um paralelo no livro dos Reis. Tanto é que nós estamos repetindo muita coisa que nós já vimos nos livros dos Reis. Mas este capítulo 29, o 30 e o 31, ele não tem paralelo no livro dos Reis. O cronista, né, tem uma fonte desconhecida que nos trouxe essas informações, ok? Vamos lá então. Capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém 29 anos. A sua mãe chamava-se Abias, filha de Zacarias. Fez o bem aos olhos do Senhor, assim como tinha feito Davi, seu pai. Foi ele que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo, depois de tê-las reparado. Convocou os sacerdotes e os levitas para uma assembleia que se realizou na Praça Oriental. Disse-lhes ele: escutai-me, levitas, santificai-vos agora, santificai o templo, santificai o templo do Senhor, o Deus de nossos pais, e purificai-o de tudo o que o mancha, porque nossos pais prevaricaram, fizeram mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram seus olhos da sua morada e voltaram-lhe as costas. Cerraram as portas do pórtico, extinguiram as lâmpadas, não mais queimaram incenso, suprimiram os holocaustos do santuário do Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor se desencadeou contra Judá e Jerusalém e os entregou à desolação, fazendo deles um objeto de espanto e zombaria, como vede com os vossos próprios olhos. Foi assim que nossos pais caíram sob a espada, que nossas mulheres e filhas estão no cativeiro. Tenho agora a intenção de fazer um pacto com o Senhor Deus de Israel, para que o ardor de sua ira nos poupe. Ora, meus filhos, não sejais indolentes, porque a vós que o Senhor escolheu para estardes diante dele, para fazer seu serviço e oferecer-lhe incenso. Então se apresentaram os levitas, Maate, filho de Amazai, Joel, filho de Azarias, da linhagem dos filhos de Caate. Da linhagem de Merari, Cis, filho de Abdi, Azarias, filho de Jalaleel. Da linhagem dos Gersonitas, Joá, filho de Zema, Éden, filho de Joá.
Da linhagem de Elisafã, Samari e Jeiel. Da linhagem de Asaf, Zacarias e Matanias. Da linhagem de Emã, Jaiel e Semei. E da linhagem de Iditum, Semeias e Uziel. Puseram-se a reunir seus irmãos e depois de terem se santificado, vieram por ordem do rei e conforme as palavras do Senhor, purificar o templo. Entraram no templo do Senhor para purificá-lo, varreram do átrio do templo toda a imundície que encontraram e os levitas a levaram de lá para o vale do Cedron. Foi no primeiro dia do primeiro mês que começaram essa purificação. No 8º dia desse mês, tinham chegado ao pórtico. Em 8 dias, o templo foi purificado. No 16º dia do mês, estava tudo acabado. Dirigiram-se então à casa do rei Ezequias, a quem disseram: purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos com todos os seus utensílios, a mesa dos pães de proposição com todos os seus utensílios, pusemos em condição e purificamos todos os objetos que Acaz, durante seu reinado, tinha manchado e estão diante do altar do Senhor. No dia seguinte, de manhã, o rei Ezequias reuniu os dignitários da cidade e subiu ao templo. Levaram 7 touros, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes em sacrifício pelo pecado, na intenção da realeza do santuário de Judá. Disseram o rei aos sacerdotes da linhagem de Arão que os oferecessem no altar do Senhor. Os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram o sangue, para em seguida o derramarem sobre o altar. Depois imolaram os carneiros e espalharam seu sangue sobre o altar, e fizeram o mesmo com os cordeiros. Trouxeram então os bodes pelo pecado diante do rei e da multidão, e todos puseram a mão sobre ele. Lembra da questão dos bodes? Como que era? O bode expiatório? Os sacerdotes os imolaram e derramaram seu sangue sobre o altar em expiação dos pecados de todo Israel. Porque era para todo Israel que o rei tinha ordenado o holocausto e o sacrifício expiatório. Ele tinha colocado no templo levitas com símbolos, cítaras e harpas, segundo o rito de Davi, de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã. Mas era o Senhor quem tinha instituído isso pela boca de seus profetas. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e o sacerdote com as trombetas. Quando Ezequias deu ordem de oferecer o holocausto sobre o altar, no momento em que começou esse sacrifício, o cântico se fez ouvir, assim como as trombetas acompanhadas pelos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia estava prostrada, entoaram o cântico e tocaram as trombetas até findar-se o holocausto. Terminado o sacrifício, o rei e todos os que cercavam curvaram os joelhos e se prosternaram. Em seguida, o rei e os chefes ordenaram aos levitas que cantassem um cântico ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Cantaram esse hino com júbilo. Depois, inclinaram-se à adoração. Ezequias então tomou a palavra e disse: agora que estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graças ao templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecê-las em ação de graças, como também holocaustos, tanto quanto um queria oferecer voluntariamente. Eis o número de holocaustos oferecidos pela multidão: 70 touros, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo em holocausto ao Senhor. Consagraram, além disso, 600 bois, 3.000 ovelhas, mas como os sacerdotes, em razão de seu pequeno número, não podiam esfolar todos os holocaustos, seus irmãos, os levitas, o ajudaram até que não houvesse mais necessidade e até que os outros sacerdotes se tivessem santificado. Porque os levitas tinham mostrado mais solicitude que os sacerdotes para se purificarem. Houve ainda holocaustos em abundância, além da queima da gordura dos sacrifícios pacíficos e das libações para os holocaustos. Foi assim restabelecido o culto do templo do Senhor. Ezequias e o povo regozijavam-se de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso.
Muito bem, nós temos aqui a grande história da restauração do culto, uma vez que Acás tinha impedido e parado todo o serviço ritual e o serviço religioso do templo. A gente tem que lembrar, Acás foi um rei muito ruim para a religião, um rei que deixou com que a idolatria crescesse, um rei que manchou o templo com deuses pagãos, um rei que fechou as portas do templo e parou o serviço do templo, ou seja, não havia mais sacrifícios, não havia mais holocaustos, ou seja, foi um horror. O seu filho Ezequias, ele restaurou o culto, mas como fazer isso? Se o templo estava manchado por deuses estranhos, por sacrifícios estrangeiros, como fazer isso? E ele pensou, vamos restaurar isso. Chamou os levitas e disse, vocês devem se purificar para purificar o templo. Muito bem, que levitas são esses? Ele pegou dos três clãs que vêm de Levi, Caat, Merari e Gerson, e pegou 2 de cada, de Caat, 2 de Merari e 2 de Gerson. Pegou também ali uns parentes de Arão e falou, pegou todos os levitas, falou, vocês vão se purificar. Aí eles se purificaram devidamente, como pede a lei, e foram purificar o templo. Eles foram purificar o templo. E aí varreram para fora toda a imundície que estava no templo, tiraram ídolos, tiraram coisas que se relacionavam a deuses pagãos, mais do que isso, limpou, lavou todos os utensílios que se usava para fazer os holocaustos e sacrifícios, tirou tudo, levou para o Vale do Cedron, tirou todas as coisas, deixou o templo, restaurou as portas e abriu os pórticos para que o serviço do templo voltasse. Muito bem, feito isso, o que o Ezequias fez? Falou, agora nós precisamos fazer um grande sacrifício de reparação, um sacrifício de louvor e um sacrifício de reparação. Para quê? Para que esta purificação do templo se dê por completo. Muito bem, aí ele chamou todo o povo e chamou os sacerdotes. Quem é que oficia os sacrifícios e holocaustos? São somente os sacerdotes. Os levitas, eles estão ao lado como auxiliares. Muito bem, os sacerdotes vieram e aí foi oferecido um grande sacrifício e um grande holocausto. Nós já estudamos o que é sacrifício e o que é holocausto. Holocausto é quando se queima um animal inteirinho, pele, corpo, pele, carne, gordura e tudo. E o sacrifício é quando se queima a gordura, sobra a carne, divide a carne para o sacerdote e para a família que apresentou, tá bom? Beleza. Tudo bem, muito bem, vamos fazer um sacrifício de louvor e também vamos fazer um sacrifício pelo pecado. Trouxe touro, cordeiro e bode. Por que bode? Lembra que nós já estudamos isso? O bode era feito um ritual expiatório, tanto é que a palavra bode expiatório veio por isso. Trazia o bode, todo mundo colocava a mão sobre o bode para que o pecado do povo passasse para o bode para ser feito esse sacrifício expiatório. Então tinha touros, cordeiros e bodes. Os sacerdotes então fizeram ali os holocaustos, fizeram os sacrifícios. Ok, pronto. Quando o templo já estava todo purificado, pelos levitas e pelos sacrifícios e holocaustos que os sacerdotes tinham feito, o rei Ezequias falou assim, agora todo mundo pode trazer o seu sacrifício. O templo estava funcionando de novo, o templo estava restaurado, o templo estava, o culto tinha sido recomeçado. E aí o pessoal falou assim, traga todo mundo. E tinha muita gente, você não imagina quanta gente tinha ali. Não imagina quanta gente tinha ali. Não, você não faz ideia. Você não faz ideia. E aí, todo mundo estava muito contente, muito feliz, muito animado com o fato do templo ter aberto novamente suas portas para os sacrifícios, para as celebrações. E aí, meu filho, quando terminou este sacrifício e holocausto oficial realizado pelo rei, lá com os bois, com os cordeiros e com o bode,
O povão veio com todos os seus animais para fazer o sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, é uma coisa muito grande que deu. Onde tinha? 70, olha aqui, presta atenção, 70 touros, 100 carneiros, 200 cordeiros, isso só para o holocausto, que é tudo ser queimado, tudo coisa. Depois, para o sacrifício, 600 bois, 3 mil ovelhas. Pelo amor de Deus. Tanto é que, eles lembram aqui, o número de sacerdotes era pouco para esfolar, para degolar, né? Porque tinha que degolar, tinha que esfolar, tirar a carne, né, para o sacrifício. O holocausto até que era fácil, você só degolava e queimava ele inteiro. Agora, o sacrifício, você tinha que degolar, esfolar, tirar a gordura, tirar metade da carne para o sacerdote, outra carne para a família. E isso era muita coisa, muita coisa. Aí, a Bíblia lembra aqui que tinha pouco sacerdote para fazer tudo isso, para degolar, para esfolar, para cortar, para tudo isso, para esquartejar. Degolar, esfolar, esquartejar. Aí eles tiveram que pedir ajuda aos levitas. Levita tinha bastante levita, sacerdote tinha pouco, levita tinha bastante. Os levitas tiveram que vir ajudar, mas não ajudar a oferecer no altar, somente para degolar, para esfolar e para esquartejar. Tá bom? Depois eu explico isso. E aí, gente, o templo voltou a funcionar, o templo foi colocado de novo em uso e o culto foi restaurado. Esta foi a grande obra do rei Ezequias. Vamos entender uma coisa aqui. Atenção. Nós vamos começar agora a ler o capítulo 29, 30 e 31. Atenção. O capítulo 29, 30 e 31 é tirada de uma fonte desconhecida. Ela não tem paralelo no livro dos reis. Você lembra que eu falei que tudo aquilo que está no livro das crônicas está no livro dos reis. Mas estas informações adicionais não estão no livro dos reis, tá bom? O que é o foco desses 3 capítulos? É a reforma religiosa que o rei Ezequias fez, ou seja, restaurando o culto e a celebração da Páscoa, tá bom? Vamos lá, versículo 3, olha que interessante. Foi ele, o rei Ezequias, que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, reabriu as portas do templo, depois de tê-las reparado. Por quê? Porque o rei Acais, lá atrás, no versículo lá atrás, tinha falado assim, ó, isso aqui é o rei Acais, Acais juntou todos os utensílios do templo, fez em pedaços, fechou as portas do templo do Senhor e fabricou altares em todos os cantos de Jerusalém. Ou seja, o Acais fechou a porta dos templos e espalhou altar em Judá inteiro, Jerusalém inteiro. Pode fazer em qualquer lugar, pode fazer sacrifício em qualquer lugar. O que o rei Ezequias fez? Filho de Acás, abriu as portas do templo e falou, acabou, sacrifício é só aqui no templo. Tá bom? Versículo 12. Aqui o 12. O que eu te falei? Ó? Então, se apresenta, são os levitas que foram escolhidos para purificar o templo. Então, se apresentaram os levitas, Maate, filho de Amás, Joel, deixa eu te explicar, não vou falar de novo os nomes, não, só explicar para vocês. Foram escolhidos 2 de cada clã. Você sabe que dos filhos de Levi surgiram 3 clãs, o clã de Caate, o clã de Merari e o clã de Gerson, porque Levi tinha 3 filhos, Gerson, Merari e Caate. Então ele pegou 2 da família de Caate, 2 da família de Merari, 2 da família de Gerson. Aí pegou 2 de Elisafã, 2 de Asaf, 2 de Emã e 2 de Ditu. Tudo isso aqui é levita. Tudo isso que descende da família de levita. Para que pegaram esse pessoal todo? Para purificar o templo. E eles realmente purificaram. Versículo 26. Os levitas tinham tomado posição com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Deixa eu te explicar aqui. É só curiosidade. O livro de Números, capítulo 10, traz para a gente
a informação de que somente o sacerdote pode tocar a trombeta. O toque da trombeta é reservado somente aos sacerdotes. Por isso, você vê aqui, ó, os levitas tomou posição, estava tudo certo, mas a trombeta, só os sacerdotes, tá bom? Versículo 31. Ezequias, então, tomou a palavra e disse, depois de ter feito o sacrifício oficial, que foi aquele sacrifício que levou touros, ovelhas e bodes, o sacrifício oficial, aí o Ezequias tomou a palavra e disse, agora que estáis consagrados ao Senhor, aproximai-vos e ofereceis sacrifícios e ações de graças no templo do Senhor. E a multidão levou vítimas para oferecerem ações de graça, como também holocaustos, tanto quanto cada um queria oferecer voluntariamente. Então o que é isso aqui? Ezequias se dirigiu ao povo para que agora eles oferecessem os seus sacrifícios particulares, né? Depois que o sacrifício oficial terminou. Então, primeiro o rei, junto com os sacerdotes, ofereceu o sacrifício, o holocausto oficial, que purificou o templo e purificou o povo. Ele falou, pronto, agora vocês já estão purificados, o povo já está purificado. Agora venha cada um oferecer o seu sacrifício particular. E é isso que vem aquele monte de gente e de sacrifícios e holocaustos para ser oferecido. Versículo 35, onde está o 35? Aqui, ó. Houve ainda holocaustos em abundância, além da queima de gordura do sacrifício pacífico e das libações. Houve ainda holocaustos em abundância. Holocausto o que é? Animal inteiro para ser, ele é degolado e é queimado inteiro. Além da queima da gordura do sacrifício. O que é o sacrifício? Sacrifício, degola, esfola, abre, tira a gordura, queima a gordura, pega a carne, dá a carne para o sacerdote e a outra carne dá para a família. E as libações para os holocaustos. O que é libação? Joga vinho, joga farinha e que estão derramadas ali sobre o altar, né? Muito bem, isso tudo tinha que ser feito. Só os sacerdotes, gente, somente os sacerdotes é que podiam oferecer os holocaustos e os sacrifícios. Só eles que podiam pegar, por exemplo, os animais e colocar no altar. Somente eles que podiam pegar a gordura, né, e colocar no altar. Somente eles. Agora, e somente eles que podiam derramar as libações sobre o altar. Só que era muito. Aí o que eles faziam? Porque os sacerdotes tinham que degolar, tinha que esfolar, tinha que esquartejar e tinha que levar até o altar. O que eles fizeram? Falaram assim, vem os levitas, ajuda a gente aí. O sacerdote falou, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. E os sacerdotes ficaram somente oferecendo no altar. Então, enquanto isso, os levitas vieram ajudar, os levitas degolavam, esfolavam, esquartejavam. Levava para o sacerdote pegava, colocava no altar e... porque só o sacerdote podia colocar no altar. Então eles fizeram, de uma maneira extraordinária, eles tiveram a ajuda dos levitas para fazer isso, tá bom? 36, olha que interessante como termina. Ezequias e o povo regozijaram de que o Senhor tivesse bem disposto todo o povo, porque a coisa se tinha feito de improviso. Por que essa expressão, a coisa tinha feito de improviso? Não é que improviso, é porque não era previsto tantos sacrifícios e holocaustos como esse. Eles tinham previsto uma coisa e foi muito. A alegria do culto restaurado. Muito bem, o povo percebeu que errou. O povo percebeu através do seu rei Ezequias que eles não podiam ter fechado as portas do templo. Muito bem, as portas do templo foram abertas. É como quem diz, Senhor, nós estamos aqui de novo, honrando a sua presença e por isso nós oferecemos sacrifícios. Ou seja, um rei sábio, mas um rei que teme a Deus. Um rei que percebeu que não podia ficar sem esse relacionamento com Deus. Veja, mais uma vez, quando se fecha as portas para Deus, sempre o caminho que se toma é um caminho de dor e sofrimento. É preciso
abrir as portas e deixá-las sempre abertas para Deus. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite deleo detribuida, radix Davide, aleluia!